Fluminense encaminha a negociação de meio-campista e terá desfalques confirmados para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Duas apurações quentinhas trazidas pela Central Fluminense para você. Além disso, a gente tem jogadores do Flu se destacando no Brasileirão, aparecendo na bola de prata, e clube credor do Fluminense preocupado em tomar novo calote, cogitando botar o Flu na justiça. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Fluminense encaminha a negociação de meio-campista. A gente falou no vídeo de mais cedo sobre o goleiro Clever, moleque de Xerém, né? Já saiu do clube há algum tempo, mas que fechou com o América do Rio. E aí também o Fluminense tem aquela parceria, o Romário falou na sexta-feira, teve lá no CT Carlos Castilho, 3-5 jogadores do Flu indo disputar a Série A2 do Cariocão pelo América. A gente descobriu o primeiro nome, o primeiro jogador que será emprestado. A negociação já está bastante avançada, tudo encaminhado para que o Luiz Freitas, meio-campista de 21 anos, se torne reforço do Mecão para o Cariocão A2. Para quem não conhece o Luiz Freitas, ele é um jovem jogador, né? Repito, 21 anos, meio-campista, chegou ao Fluminense em 2023 vindo do Palmeiras. Lá no Palmeiras ele chegou inclusive a ser inscrito na Libertadores de 2020, então ele é considerado um campeão daquele torneio com a equipe profissional, por mais que não tenha atuado, era visto ali como uma grande promessa. Em 2024, seu último ano de base, acabou sofrendo uma grave lesão no joelho, perdeu praticamente a temporada completa, está retornando agora nesse começo de 2025. É um daqueles atletas que estourou os 20 anos de idade, não tem mais idade para a equipe sub-20 do Flu lá em Xerém e vai ficar sem calendário, já que não está nos planos do Renato Gaúcho. Tá tudo já encaminhado, tá? O jogador tem interesse de ir pro América, o América tem interesse de receber o jogador, o Fluminense tem interesse em emprestá-lo, então o acordo deve ser oficializado nos próximos dias. Informação que a Central Fluminense trouxe em primeira mão para você. Nosso repórter Wilson Forte buscou essa informação. O Fluminense pode ter novo problema na justiça com o Itaboraí Profut. A gente vai falar sobre isso, só antes rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Lindovaldo de Senhor do Bonfim, na Bahia. Vou mandar um abraço também pro Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais. Luizinho, de Soledade, também em Minas Gerais. Mauri, de Búzios. Hélio, aqui do Rio de Janeiro. E pro Walter, de Petrolina, em Pernambuco. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá ligadinho aqui no canal. Beleza? Vamos falar dessa informação, então, que quem traz pra gente é o jornalista Paulo Brito, faz a cobertura do Fluminense e traz pra gente que a galera lá do Itaboraí Profut pretende processar novamente o tricolor. Já havia rolado um imbróglio lá atrás. Para quem não lembra, o Itaboraí Profut era o clube detentor dos direitos econômicos do Lelê. Quando o Fluminense comprou o Lelê estava emprestado ao Volta Redonda e ele pertencia ao Itaboraí Profut. Então a negociação do Flu foi com o Itaboraí Profut, foi primeiro um empréstimo com uma opção de compra avaliada ali em 4 milhões de reais, mas tinha algumas metas nesse contrato que foram batidas, a opção de compra se tornou uma obrigação e o Lelê ficou no Flu. Em definitiva, a gente sabe, o Lelê se machucou em 2024, passou o ano todo fora e agora nesse começo de 2025 foi emprestado ao Ceará. Tá lá no elenco do Vozão, que vai disputar a Série A desse ano. Só que, cara, o que está acontecendo? Já tinha rolado aquele processo lá, porque o Itaboraí Profut estava cobrando verbas do Fluminense. E agora eles estão cogitando processar de novo. Isso porque, de acordo com a informação do Paulo Brito, a diretoria tricolor está se recusando a mostrar o contrato de empréstimo do Lelê com o Ceará. O Itaboraí Profut detém 30% dos direitos, então caso o empréstimo tenha sido remunerado, vamos dizer assim, o Ceará pagou, caso o Ceará tenha pagado pelo empréstimo do Lelê, o Itaboraí Profut tem que receber 30% desse valor. De acordo com a reportagem do Paulo Brito, a galera do Itaboraí Profut pediu acesso ao documento para o Fluminense
e o pessoal lá do jurídico do Fluminense não retornou, ignorou a solicitação, e com isso o Itaboraí Profut cogita colocar o Fluminense mais uma vez na justiça. Uma situação delicada, né? Já vem tendo alguns atritos, alguns problemas essa relação entre Fluminense e Itaboraí Profut nessa negociação do Lelê, tanto na primeira, né, com o Fluminense tendo que comprar o jogador, agora nesse empréstimo. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver se de fato o Itaboraí Profut vai colocar o Fluminense na justiça. Vamos falar um pouquinho da molecada de Xerém, porque tem novidade para a partida de quarta-feira no Brasileirão Sub-20. O tricolor vai enfrentar o Santos fora de casa e o portal Xerém Stuff compartilhou com a gente a lista de relacionados do Flu para esse jogo, e tem uma novidade, tá, nessa lista. O atacante Wesley Natan, a gente falou dele no vídeo de mais cedo aqui, campeão sul-americano com a seleção brasileira Sub-17, já foi reintegrado ao elenco Sub-20 tricolor e tá viajando lá para Santos para fazer essa partida pelo Brasileirão Sub-20. O Wesley Natan, por mais que seja um jogador nascido em 2008, né, jovem ainda, 16 anos, né, vai fazer 17 anos esse ano. O Wesley Natan já está jogando na equipe Sub-20 tricolor, ele é muito forte fisicamente, né? Um jogador de lado de campo, de arranque, de explosão, tá já relacionado então para essa partida do Sub-20. Antes do Sul-Americano ele já estava jogando, tá, com a equipe Sub-20. A lista completa tem os goleiros Gustavo Félix, que a gente trouxe recentemente a informação de que renovou o seu vínculo com o Fluminense, e o Kevin Vinícius. Na lateral, Caio Borges, que andou treinando com o time profissional, tá agora lá com o Sub-20, Miguel Sampaio e Wagner. Os zagueiros são Breno, Gorgulho, Gustavo Sintra, Janderson, Kaique Almeida e Loyola. Então Kaique Almeida, que chegou a treinar também com os profissionais, volta à equipe Sub-20 do Flu. Volantes, Davi Melo, Doman e Fabinho. Meia, Filipinho. Filipinho é o único meia relacionado. O Fluminense está tendo essa escassez de meias no Sub-20. E os atacantes, Arthur Henrique, Ítalo Vinícius, Kelvin, Kevin Samuel, Marlon, Palácios e, claro, o Wesley Natan. Dois nomes que eu vou destacar aqui que não estão nessa lista, tá? O primeiro deles, o Léo Jance, a gente já trouxe essa informação aqui. Léo Jance agora é jogador do profissional do Fluminense, então não vai voltar para a equipe Sub-20 tricolor, caso em situações de extrema necessidade. Mas principalmente enquanto o Fuentes não estiver disponível, Léo Jance fica somente na equipe profissional do Fluminense. Foi inclusive relacionado para o último jogo, ficou no banco de reservas ali normalmente. Outro jogador que não viajou, normalmente viajaria, é titular dessa equipe do Fluminense Sub-20, é o Júlio Fidelis, lateral direito, mas com a lesão do Guga, ele está treinando com a equipe profissional do Fluminense, né? Não foi relacionado para o último jogo por opção técnica, mas está treinando ali normalmente com a primeira equipe do Flu, por isso não viaja com a equipe do Sub-20. O Caio Borges, né, que era o titular do Sub-20B, o Fluminense tem Sub-20A e B, né? O Caio Borges era o titular do Sub-20B, agora vai para o Fluminense Sub-20A, que é quem joga o Brasileirão da categoria. Vitória do Fluminense contra o Santos, teve gol no finalzinho do Samuel Xavier, que dá pra dizer que foi o grande protagonista do jogo, né? Passou ali o segundo tempo inteiro em rusgas com o Neymar, tem aquele lance que ele faz a falta no Neymar e toma um tapa, o Neymar vai cobrar ele, bota o dedo na cara, Samuel rola no chão, pilhou bastante, irritou bastante o Neymar, também teve o lance que ele rouba a bola e comemora, o Neymar fica bolado, fica xingando ele ali, discutindo, e no final do jogo o Samuel Xavier acerta aquele chute ali, beleza, desviou no zagueiro, mas cara, a sorte é amiga dos competentes. E aí foi isso que aconteceu, né? O Samuel Xavier fez o gol da vitória tricolor. Com esse gol decisivo, né, deu a vitória ao Flusão no final da partida, o Samuel Xavier apareceu no prêmio ESPN Bola de Prata, né? ESPN faz essa seleção, já é bem tradicional, do prêmio Bola de Prata. Toda a rodada, os jogadores são escalados ali, né, de 1 a 11, os melhores da rodada. E o Samuel Xavier, titular na seleção da terceira rodada, como lateral direito. E aí o prêmio Bola de Prata, ele funciona da seguinte maneira, né? Os jogadores vão ganhando as notas ali ao longo da temporada. Toda rodada você tem uma seleção Bola de Prata, mas no final do ano tem a Bola de Prata oficial, né? A seleção do campeonato. E aí essa seleção do campeonato a ESPN vai atualizando de maneira parcial ao longo da temporada. Então a gente já tem aqui a seleção após as 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, com 3 jogadores do Fluminense. Isso ilustra bem o bom desempenho do Flu, principalmente, né, depois que o Renato Gaúcho assumiu. A gente conseguiu 2 vitórias contra Bragantino e Santos, 2 vitórias em casa, 2 vitórias com golzinho no final, mas principalmente no jogo contra o Santos, eu enxerguei um Fluminense jogando melhor
do que o adversário. A gente teve uma dificuldade no último terço, foi até a pergunta, né, que o Wilson fez na coletiva, a gente falou no vídeo de mais cedo também, mas a gente conseguiu dominar as ações ali, em momento algum pareceu que o Santos ganharia o jogo. Na seleção bola de prata após as 3 rodadas, a gente tem o Samuel Xavier na lateral direita, o Martinelli no meio campo e o Renato Gaúcho como treinador. Fluminense com 3 atletas então sendo representados no prêmio. E tem informação importante porque o Tricolor terá 2 desfalques para a partida de quarta-feira. E um deles, o próprio Fluminense, já confirmou depois que a Central Fluminense postou a sua apuração. Vamos falar disso só antes de lembrar a galera ligada aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão diretamente no seu celular. Fazer parte é muito fácil e muito simples. Corre no comentário fixado, clica no link, vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e dessa maneira automática e muito fácil você começa a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão diretamente no seu celular. Combinado? Vamos falar dessa informação. O nosso repórter, o Wilson Forte, publicou, né, tanto no canal da Central Fluminense, mas também no seu Twitter, no Twitter da Central Fluminense, a informação de que tanto Thiago Silva quanto o Hércules não jogarão a partida de quarta-feira contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Os 2 jogadores serão desfalques, né? O Renato Gaúcho tinha falado deles na coletiva, falou que o Thiago Silva ia passar por exames, o Hércules também. Então os 2 jogadores já são desfalques certos do Fluminense nessa partida de quarta-feira. O Fluminense, depois, né, que a gente publicou isso, não foi porque a gente publicou, tá, gente? Só estou explicando a cronologia aqui da situação. Mas o Fluminense já trouxe agora uma informação um pouquinho mais detalhada sobre a situação do Thiago Silva. Ele já passou pelos exames. De acordo com o Fluminense, ele sofreu uma lesão na coxa direita durante o jogo contra o Santos e deve retornar aos treinos em cerca de 4 semanas. Então a gente vai ficar sem o Thiago Silva ali por cerca de 1 mês. Uma notícia bem ruim para o Fluminense, né? O Thiago Silva, eu sempre faço questão de frisar aqui, é o melhor zagueiro da América do Sul. Então, naturalmente, você não ter o Thiago Silva e botar qualquer cara no banco, né, para substituí-lo ali, já vai ter uma queda brusca de nível. Mas as opções que o Fluminense tem para a zaga não me inspiram confiança. Freitas, Thiago Santos, Inácio, Manuel, não me inspiram confiança, né? E aí agora a gente vai ter que formar uma zaga com 2 deles, né? Vai ter que combinar 2 desses jogadores. Antes a gente tinha o Thiago Silva para tentar dar uma ajuda ali, um levante no nível técnico. Pelo menos por 4 semanas aí o Thiago Silva vai estar de fora. O menos mal dessa situação é que o Thiago Silva vai ter condições de jogar a Copa do Mundo de Clubes, né? Ele não vai perder o Super Mundial, começa lá no meio de junho, primeiro jogo do Fluminense dia 17 de junho, o Thiago Silva já vai ter aí se recuperado, vai ter um mês pós-recuperação para poder defender as cores do Flusão nesse torneio. Além dele também, quem não jogará a partida é o Hércules. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Te convido agora a deixar um comentário. Quem tem que formar a dupla de zaga do Fluminense com a ausência do Thiago Silva? Bota aqui embaixo a sua opinião. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.